close till I get up. Time is Olá, esse é o Podputs, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 23º episódio da segunda temporada do Podputs. E hoje vamos falar sobre inteligência artificial em cyber. Estão aqui comigo os meus amigos Bruno Severo e Marcelo Borges. Salve Bruno, tudo bem com você? Boa noite, começando mais um Node. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre a inteligência, mas dessa vez mais focalizada. É isso aí, e você Marcelo, manda o salve inicial. Boa noite a todo mundo aí. Mais um papo na nossa trilha de inteligência artificial para a gente explorar um pouco mais desse tema, galera. Então, fica todo mundo ligado aí, já sabe. Chama os amiguinhos para assistir também. Amigos, abram Windows, mas fechem as portas que o nosso convidado está na área. Salve Gabriel Paiva, tudo bem com você? Fala um pouco de você e o que você faz. Opa, tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos lá. Eu tenho duas empresas, basicamente. Tenho uma empresa que chama Defense Security. Nós somos um integrador de cibersegurança. A gente revende várias soluções. A gente tem mais de 34 soluções no portfólio. E cada uma delas resolve um pequeno problema de cibersegurança, porque como todo mundo sabe aqui, são vários problemas e problemas bem complexos de serem resolvidos. E também tem uma outra empresa que eu fiz um aporte agora, entrei como sócio, que é a Intelia, que justamente é uma empresa que usa IA, usa inteligência artificial para ajudar nesse cenário de cibersegurança, né? Ajudar a conter ameaças, ajudar a prever ameaças. Então essa é a ideia. Legal, Gabriel. Então vamos começar com uma pergunta bem direta. E como que a inteligência artificial está impactando na segurança da informação atualmente? Olha, eu acho que assim, são duas respostas que eu posso dar, né? Uma impactando positivamente e outra impactando negativamente. Então, no cenário de impacto negativo, não são tantos ataques que a gente vê que estão sendo utilizados por inteligência artificial por trás, né? Por quê? Porque tá tão fácil atacar, né? Tá tão fácil para os cybercriminosos atacarem e conseguirem ter sucesso, que eles nem precisam desenvolver muita coisa por cima ali para conseguir o objetivo deles, né? Mas isso com certeza vai acontecer no futuro próximo, né? E eu acho que é uma corrida agora, né? Uma corrida contra esse cybercrime para ver quem vai ter a IA melhor ali, né? A IA para proteger ou a IA para atacar. E essa corrida já começou, já faz um tempo, mas agora que está começando a ter possibilidades da gente conseguir desenvolver IAs em Deep Learning que vão realmente fazer alguns ataques ou até defesas diferentes do que a gente estava acostumado com o cenário de Machine Learning, a gente vai acabar vendo muitas mudanças ali em relação tanto a ataque quanto defesa. E o impacto positivo é que o nosso time de desenvolvimento, não só da Intel, mas de toda a área de cibersegurança, está bastante empenhado em usar IA para se proteger, porque realmente muda o jogo, né? Do jeito que a gente fazia antes, a gente tinha que prever todas as possibilidades que um atacante pense. Com a IA, talvez ela consiga prever coisas que a gente não consegue identificar, padrões que a gente não consegue identificar, principalmente com as IAs de Deep Learning, que é o que agora está começando a popularizar um pouco mais, principalmente com essa questão das placas da NVIDIA nova, e a gente espera que consiga crescer cada vez mais aí esse mercado, porque realmente para se proteger do que a gente tem hoje, não dá para a gente ficar tentando enxugar gelo com conscientização e outras coisas mais. Gabriel, já começando sobre isso que tu falou, assim, ó, eu vi uma reportagem um tempo atrás e até foi falado aqui num episódio anterior que houve um ataque de uma IA que conseguiu fazer toda a técnica ali de ataque bem sucedida. E aí foi questionado assim, se, vamos dizer assim,
Hoje está sendo usado IAs para ataque e como tu disse aí que tu é sócio da Intel e que hoje estão usando IA também para defesa, basicamente o que você vê é que assim, a, a parte de cyber, futuramente, ela vai deixar de ter o toque, vamos dizer, humano, e o que vai defender ou atacar melhor vai ser o nível de hardware. Seria isso, assim, uma visão mais à frente disso? Olha, eu acho que não, porque primeiro para você conseguir, para você conseguir realmente desenvolver a IA, você precisa assim de hardware, mas você precisa de muitos dados, né? E esses dados não são tão fáceis de você conseguir processar eles em grande quantidade para conseguir ensinar uma IA a realmente atacar ou a defender. Então não vai ser um cenário tão simples assim de fazer. E não depende só de hardware, né? Depende também muito do desenvolvimento, de como você vai fazer a inferência, e tem vários cenários ali da arquitetura da IA que são bem complexas, né? E acho que vai ser uma corrida, assim, de modo geral, né? Tanto com hardware quanto com software, mas não vai ser tão simples assim a gente fazer a IA realmente atacar e identificar vulnerabilidades do jeito que a gente imagina que seja, tá? É bem diferente, né, o cenário de Machine Learning e Deep Learning, né? Só para contextualizar aqui, que acho que a gente vai falar bastante sobre esses dois assuntos, né? Então, o cenário de Machine Learning, quando você ensina uma IA, ela define características dessa IA. A gente vai definir todas as características. Então, se eu quisesse criar uma IA, por exemplo, para identificar todos os tipos de latinha de refrigerante, eu ia definir exatamente as características que ela teria que analisar no cenário de Machine Learning. Então, eu teria que analisar a cor, teria que analisar a quantidade de ml, teria que analisar qual que é a grafia para entender qual é a marca, teria que identificar, por exemplo, cenários de calorias para ver se é zero açúcar, se não é. Então, tem várias características que a gente teria que definir para o machine learning conseguir aprender e sempre olhar os mesmos cenários. Agora, no Deep Learning, ele não funciona desse jeito, né? A gente vai pegar, por exemplo, 15 bilhões de fotos, jogar 15 bilhões de fotos lá para ser tratada pela IA e ela vai aprender sozinha todas essas características. É muito parecido com a forma que nós aprendemos, né? Então, quando criança, a gente foi jogando várias informações ali para a gente e a gente foi aprendendo e foi identificando características. Nosso pai, nossa mãe não foi explicar que madeira é dura. A gente realmente viu ali sei lá, talvez uma mesa da sala, percebeu e viu, e alguém falou que era madeira, e a gente identificou aquilo. Então, é muito parecido com como a gente trabalha. E esse é o medo que acho que todo mundo tem, né? Dela aprender sozinha. Só que ela aprende sozinha exatamente em cima do dataset que você está ensinando ela. Você disse que tá fácil para os cybercriminosos, né? Eu achei interessante esse ponto. Mas a gente escuta cada vez mais falando que estão investindo, que estão buscando mais profissionais. Por que ainda assim está fácil para os cybercriminosos? Porque é muito complexo desenvolver tudo, né? Então, pensa que uma empresa grande, por exemplo, um banco grande aqui do Brasil, ele tem mais de 70 soluções para se defender. Então, é muito complexo só de você gerenciar 70 soluções. Aí, além disso, existe um problema filosófico também, né? Sempre de ataque contra a defesa, né? Muito utilizado em estudos de guerra, né? Então, sempre que o atacante pensar em alguma alternativa, a defesa tem que ter pensado naquela alternativa. E é impossível. Sempre vai ter uma desproporção ali, né? Um desequilíbrio, né? Entre o ataque e defesa. A defesa tem que pensar em todas as possibilidades, o atacante só tem que achar uma que funcione, né? Então, vai ser sempre mais fácil para o atacante. Mas não é só isso, né? A questão da gestão de tudo isso é muito complexa. Hoje tem muito Stealer no mercado, né? Tem muito Trojan em vários lugares. Tem muita gente que acaba, por exemplo, colocando senhas corporativas dentro do computador de casa para acessar alguma coisa com o cenário de BYOD. Aí vaza a senha e aí a gente consegue acessar, por exemplo, dentro de um ambiente corporativo que não deveria acessar. E esse, por exemplo, é um cenário que a Intellia ajuda, né? Que a gente consegue identificar esses vazamentos e passar, né? Mostrar isso para os nossos clientes para eles não sofrerem com esse tipo de vazamento.
esse é um cenário de contrapiso, por exemplo, né, em cibersegurança, e é muito mal feito, por exemplo. Então, se você tem IPS, tem IDS, tem NDR, tem CIEM, tem, sei lá, 70 soluções lá, e vaza um dado de um cara que está acessando com o computador de casa, ou vaza o dado de um terceiro que tem acesso privilegiado, já acabou com toda essa segurança ali, entendeu? Então, é muito complexo a gente conseguir ter uma segurança realmente robusta. A gente consegue conter bastante ali alguns ataques, mas inibir eles nunca vai conseguir, né? Então, fica muito difícil da gente conseguir medir também, a gente não tem como medir. Então, uma empresa que gasta X de dinheiro, a gente não tem uma medição, não tem um termômetro hoje em cibersegurança que você consegue analisar e falar, o cliente X, ele tem 90% de maturidade. Então, de 0 a 100, por exemplo, 100 seria extrema maturidade, muito boa, ele tem 90% e o outro tem 80%. Não existe essa conta hoje. Tem várias empresas que tentam fazer scores, né, de mercado, mas não existe. Então, a gente não consegue ter um termômetro e realmente ver qual que é o nível de risco, né, que cada empresa está correndo. E como são várias formas da gente conseguir atacar ou de um atacante conseguir invadir uma empresa, fica muito difícil da gente conseguir bloquear todos os cenários, né? Tem uma frase que o Heitor até gosta de dizer, é que o atacante precisa ter sorte toda vez. Aliás, perdão. O defensor precisa ter sorte toda Isso. vez. O atacante só precisa ter sorte uma vez. Exatamente, é isso aí. Gabriel, baseado no que você falou, me ocorreu uma questão aqui, fazendo um paralelo. Tem uma inteligência artificial chamada Lila Zero, ela joga xadrez muito bem. Ela Uhum. começou do zero, foi perdendo, até ficar boa, e agora não perde mais. Em segurança, não tem como ter essa abordagem, né? A gente não pode ser invadido até aprender a se defender, seria um problemão, né? Como que funciona na prática? Na prática em relação a IA ou na prática de cibersegurança como um todo? A cibersegurança usando inteligência artificial para se defender, você já tem que fazer de um jeito que já vai conseguir se defender e ainda aprimorar, né? Exato, exato. Assim, aí é o cenário do dataset que eu tinha comentado, né? Então, cada IA, cada empresa vai fazer provavelmente uma IA para resolver determinados problemas de cibersegurança. Tem IAs, por exemplo, já no mercado que fazem um cenário de N1, N2 ali de SOCs, né? Então, SOCs que hoje tem que escalar com N1, N2, para chegar no N3 para o N3 começar a analisar, já existem algumas IAs que já estão sendo feitas para analisar todos esses logs, todas as correlações que existem entre as informações que eles recebem e conseguir identificar algumas dos ataques, né, alguns dos ataques. Tanto ataques mais conhecidos quanto ataques que realmente a própria IA que está definindo o padrão, que está identificando padrões diferentes, né? Gabriel, Então, Gabriel, deixa eu te pode falar? interromper. Tu tá falando que tem IAs que fazem a parte de N1 e N2. Muitas Isso. vezes a gente sabe que o N1 ele faz a parte de ficar lendo log, ali acompanhando o SIEM. E Uhum. tem muita questão dos falsos positivos. A IA Exato. consegue ter essa noção do que é o falso positivo? Ela averigua isso? Ou ela lê Exatamente. conforme o sinal que chega pra ela? Não, esse assim, a Intel, ela nasceu disso, né? A minha empresa de cibersegurança, né? Que a gente fez um produto, né? De Threat Intel. Ela nasceu com esse intuito. Então, os meus sócios, eles já tinham trabalhado nesse cenário de Threat Intel, né? Nesse mercado de Threat Intel há muito tempo. Já tinha feito Threat Intel de várias empresas aí do mercado. E todos eles crescem, todas as empresas daqui do Brasil e de fora também, todas elas crescem com N1, N2 também. Então, colocando ali os carinhas para ficar buscando e vendo se realmente aquele alerta que aconteceu é, é relacionado realmente àquela empresa que contratou, que é o seu cliente, ou não, né? Então, vou dar um exemplo. Pegar, por exemplo, a TIM. Então, se eu pego a TIM
e jogo lá dentro de uma empresa de threat intel. O que que ela faz? Ela busca pela keyword da TIM e começa a buscar em vários lugares. Não tem Google na Dark Web e na Deep Web, então eu não consigo ranquear ali os melhores. Então ele vai buscando em tudo, em todos os cenários, tudo que ele achar que é TIM, ele vai trazer de informação. Aí ele traz de informação. Aí vai vir o quê? Vai vir Tim Cook, que é o CEO da Apple. Vai vir o Eventim, que é aquela empresa que vende ingressos. Vai vir várias outras coisas que são, no caso, falsos positivos. Hoje, como é que eles resolvem isso? Eles colocam lá uma legião de N1s, legião de N2, e basicamente eles vão analisando cada alerta e vão vendo se ele é falso positivo ou se ele é true positive. E vão jogando para um lado, jogando para o outro, e depois vai passar para outra fila, essa outra fila que o cara vai analisar, vai ver se faz sentido aquele cenário ou não. Então, é sempre baseado em pessoas, porque ele não tem contextualização. Agora, o que que a gente fez? A gente fez diferente, né? A gente pegou todos os dados que tem na Deep Web, todos os dados que tem na Dark Web, independente se é cliente ou nosso ou não, a gente joga tudo para dentro da IA. A IA, ela começa a tratar esses dados, entende as referências, entende contexto em tudo, e ela aqui espere para a gente exatamente o que a gente precisa. Então, se eu busco lá, por exemplo, o nome de um cliente, a IA já tratou todos os dados daquele cliente, ela já separou todos aqueles dados daquele cliente, e ela consegue vir e trazer todos os dados já prontos, sem precisar de uma legião de pessoas ali para realmente ver se é falso positivo ou se é true positive. Então esse é Basicamente, ela já faz um trabalho de OSINT pra ti. Exato. Ela já fez o trabalho árduo ali, né, de ficar analisando todos os dados e vendo o contexto para entender se realmente é daquela empresa ou não é, ou se é de um outro cenário. Então ela já faz esse cenário de triagem, né? A mesma coisa acontece nesse cenário de SOC, né? Então hoje também tem uma legião de N1, uma legião de N2 para resolver esses problemas. Daqui a um pouco tempo, né? Quando o pessoal começar a utilizar IA também dentro do Ciência e tudo mais, vai eliminar muito dessas pessoas que precisariam, né? Não acredito que vai eliminar todas, né? Mas vai eliminar boa parte ali que não precisaria ficar fazendo essa triagem mais manual, né? Essa questão da IA substituir algumas profissões tipo a N1, sempre tem a temeridade que você vai. Que as pessoas, algumas profissões vão desaparecer. Então, Uhum. juntando essa temeridade com o fato da IA estar fazendo o básico da entrada na carreira de cibersegurança, que as pessoas vão se desenvolver, vão entrar no mercado já sendo sênior, vai ficar difícil. A carreira de Uhum. N1 está ameaçada? Eu acho que sim, tá? E não é só também em cibersegurança, tá? Se você for pensar em todos os cenários, mas o Fórum Mundial ele fez uma pesquisa recentemente dizendo que a IA vai criar mais empregos novos do que tirar os empregos antigos. Por quê? Porque a IA ela não vai substituir, como todo mundo achava, né, que a gente com IA ia substituir todos os cenários manuais, né? Então, o cara, por exemplo, o pedreiro, ou o cara que, sei lá, olha ali os carros e dá a multa da Zona Azul, desses cenários, ele não vai substituir esses caras, porque a IA não está focada nisso, ela está focada naquele, naquele contexto de especialistas, mas que precisaria antes de uma legião, por exemplo, de jornalistas para escrever uma reportagem grande, ou fazer uma reportagem de algumas horas, ou um web series, ou o que for. Hoje você precisa de muito menos, né? No cenário, por exemplo, de jornalismo, marketing, assim você vai eliminar boa quantidade de pessoas. Mas quem souber usar melhor a IA, vai continuar tendo emprego. Porque quem tiver, por exemplo, os melhores prompts, saber usar os prompts para conseguir pegar os dados, tudo isso vai ser um diferencial para todos os profissionais. Então, o tempo que a gente gastava antes, ou a quantidade de pessoas que a gente precisava antes, vai diminuir, mas não vai eliminar, né? Então, aí a questão do pessoal continuar evoluindo, continuar sempre melhorando suas habilidades e se adaptando, né? Esse é o grande cenário. A gente está aqui para se adaptar e para evoluir. E a IA veio para a gente evoluir e se adaptar a ela também. No cenário de cibersegurança,
vai ser isso mesmo que vocês falaram. Então a gente vai acabar que tudo que for manual, tudo que for um pouco mais simples, que precisaria de um especialista, a IA vai conseguir fazer. O que que a gente vai acabar fazendo? Não vai mais ter pesquisa, por exemplo, dentro do CIEM para ficar correlacionando dados. Fazer thread hunting baseado em pesquisa. A era da pesquisa, a era das palavras acabar. Agora é a era do prompt. A gente vai jogar tudo para dentro da IA, a IA vai analisar tudo, ela vai identificar vários dos ataques, alguns ela não vai identificar, porque ela não consegue entender que aquilo é um ataque. Ela não consegue ter a certeza que aquilo é um ataque. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que trabalhar no prompt e começar a analisar e ver realmente a fundo para ensinar ela a pegar um outro tipo de ataque, um ataque mais avançado. E assim vai. Gabriel, nós sabemos que tem várias ferramentas diferentes que elas atuam em conjunto para garantir a segurança da informação de uma empresa. Aí, por exemplo, um antivírus que protege baseado em assinatura, ele até ajuda, mas para ataques mais modernos ficou obsoleto, né? Precisa ter outras ferramentas junto, como o Fire, o IDS, entre outros. Aí, nesse sentido, eu gostaria que você comentasse em quais ferramentas é possível utilizar a inteligência artificial como essa aliada aí para aumentar a segurança. Você comentou até que a empresa tem 34 soluções de segurança, né? Tem alguma limitação no uso da IA em alguma delas? Como que é? Então hoje ainda não tá. Todo mundo usa IA no final do dia, né? Tanto IPS quanto Faro, todo mundo fala que tem IA. Mas a IA que todo mundo está utilizando é aquela que eu comentei, que é de machine learning. Que ela é mais complexa da gente realmente prever novos ataques. Ela aprende muito baseado na característica ali. E como eu falei, ninguém aprende assim. Então é uma IA mais focada para resolver um pequeno problema ali, sabe? Então hoje já tem IAs de mercado de cibersegurança que vão começar a ser utilizadas por todos os vendors, né? Até a própria NVIDIA tem uma. E que ela é um cenário de deep learning. Então, ela foi treinada com muitos dados, muitas informações, muitos logs, para ela conseguir analisar e ela conseguir identificar conexões entre um e outro e identificar, obviamente, esses ataques. Ainda, as soluções que a gente tem no mercado, nenhuma praticamente usa deep learning. Tá? Eu desconheço, na verdade, dessas mais tradicionais, alguma que use deep learning. Todas elas usam machine learning. Talvez a gente, com a Intel, somos uma das primeiras ali a usar Deep Learning realmente para cibersegurança. Mas vai acontecer, né? E provavelmente vai acontecer ali com o MDR, né? Porque é uma característica que está acontecendo, né? Do lado de fora, do pessoal do Vale do Silício, empurrar para acabar com o CIEM e ter a parte de MDR, de modo geral, substituindo o CIEM, né? E dentro do MDR provavelmente vai ter a IA generativa, né? A IA de Deep Learning. Acho que vai ser o primeiro lugar que a gente vai ver isso. Gabriel, já que estamos falando dessa parte de IA, tu disse, até o Heitor citou agora, que tu tem várias soluções pela tua empresa, pela Defense, de um lado, e agora tem as soluções da Intel com IA do outro. Então, a parte de cyber, nós sabemos que ela é bem complexa, mas sabemos que tudo isso pode ir tudo por água abaixo, e não pela IA, mas sim se um usuário, se o fator humano ainda ajudar. Com um ataque de Exatamente. engenharia social, com um pendrive malvado ali que o cara botou sem saber. Tem alguma parte da IA já que tá ajudando a, vamos dizer assim, tentar inibir um pouco esse fato do humano ainda atrapalhar? Olha, tem, e assim, foi um dos produtos que logo quando eu entrei na Intel, a gente acabou evoluindo para resolver esse problema que você falou, né? Esse cenário de engenharia social, sabe? Então, a gente tem dois produtos basicamente na Intel, né? Um que é o Vidar, que é uma solução de Threat Intel, uma plataforma de Threat Intel, que a gente vai vender mais para cenário B2B, né? Em grandes empresas. E lá dentro ela consegue fazer pesquisas, consegue fazer realmente um cenário de inteligência de ameaças e vendo todos os vazamentos, tanto de credenciais quanto qualquer outro documento que tenha em cima sobre aquela empresa dentro da Dark Web, Deep Web ou Surface Web. Abuso de marca, então tem vários use cases ali que é o que a maioria das pessoas já conhece aqui de cibersegurança. A outra solução que a gente está fazendo é uma solução de B2C.
que é o Telio, que é uma IA, como extensão no seu navegador, e ela fica ali justamente para analisar tudo que você está acessando, tudo que você está navegando, e te avisar antes de você clicar dentro dos links, evitando, por exemplo, um cenário de engenharia social. Se você, por exemplo, clicar também de um e-mail e ir para o Google Chrome e tiver o Telio lá, ele vai te avisar e falando, ó, esse site ele não parece ser um site confiável. E como que a gente está fazendo essa análise? A gente faz uma análise igualzinho o cenário de antivírus de IPS lá, que é baseado em assinatura. A gente tem mais de 15 bilhões de assinaturas lá de vários sites e várias URLs diferentes que já foram categorizados como phishing ou golpe ou algo do gênero. Mas a gente também faz uma análise on the fly ali em cima do URL, em cima do conteúdo, para a gente ver se ele é um conteúdo malicioso ou não. E isso com IA. E a gente entende que é a melhor forma da gente corrigir esse problema de conscientização. Porque eu sou de cibersegurança, trabalho há bastante tempo com isso, mas eu nunca vou conseguir ensinar, por exemplo, a minha mãe a identificar o e-mail e ver se o domínio está batendo com o domínio que ela esperava receber. Ela nem sabe o que é domínio, ela não vai entender. Então a gente estava tentando resolver um problema de conscientização de uma forma que eu acho que é inviável, é impossível. Tem pessoas que não vão aprender e tem pessoas que vão aprender e a gente mesmo já sabe e a gente vai cair às vezes. Por quê? Porque é um fator humano. A gente vai estar cansado, vai estar estressado, vai estar preocupado, não vai estar prestando muita atenção no que a gente está executando, o que está fazendo, o que está clicando e vai acabar caindo. Então, se você for falar com qualquer CISO de mercado, qualquer pessoa que trabalha no mercado corporativo e falar sobre campanhas de phishing, por exemplo, eles vão falar que é sempre uma variação muito absurda. Então, às vezes, no mês que eles fizeram, deu 10% de pessoas que caíram no phishing, e no outro mês, um mês depois só, já que foi para 20%. Então, é uma forma que a gente está tentando resolver com conscientização, mas acho que é a forma errada, sabe? Como eu falei, é enxugar gelo. E o Telio, a ideia do Telio é justamente essa, é evitar. Então, em vez de a gente tentar ensinar todo mundo e todo mundo aprender, por que a gente não coloca uma IA para ela ser o expert de segurança ali do seu computador, sabe? E ela ficar analisando tudo. Ela não vai errar. Ela não tem como errar. Então, ela analisa, mostra para você como cenário de inteligência mesmo. A ideia não é ser um antivírus ali para ficar analisando, é realmente evitar que você caia no golpe, evitar antes de você clicar. Não como o antivírus faz, que a gente já clicou, já colocou senha, já colocou usuário, já colocou informações lá, e o cara já pegou depois que vem o download para entrar o Trojan ali, sabe? Não é essa a ideia. A ideia do Telio é justamente a gente trazer essa inteligência antes, né, do cara cair. Então tá um passo à frente ali do hacker, um passo à frente ali desses golpes. Nessa parte de um passo à frente, eu imagino que a velocidade de detecção seja o maior benefício aí do uso da inteligência artificial na segurança. Quais outros benefícios a inteligência artificial consegue trazer aí para a segurança da informação? Olha, vamos pensar em como que a gente se protegeria, por exemplo, nesse cenário que a gente estava comentando. Então, vamos supor que eu entrei dentro de um site, do Google, por exemplo, fiz uma pesquisa. Entrei numa pesquisa lá, fui procurar, por exemplo, para comprar um computador. E procurei ali. O que acontece muito? Acontece abuso de marca, certo? Então, uma das empresas grandes aqui do Brasil está sofrendo um abuso de marca e tem lá meu boleto e o nome da empresa que todo mundo conhece, que todo mundo compra. E ele, o que ele faz? Ele faz um anúncio no Google e coloca muito dinheiro para subir lá para cima do anúncio. Então ele chega lá em cima, mesmo procurando computador. Os hackers, os grupos, na verdade, né, que fazem esse tipo de golpes, eles costumam fazer muito isso. Então, nesse cenário, o que vai acontecer? Eu vou olhar o primeiro anúncio ali. O anúncio, eu não vou nunca duvidar daquele anúncio, certo? Então eu vou clicar no anúncio, vou entrar lá e vou tentar comprar o computador. O que vai acontecer? Eu vou cair no golpe, certo? Como que a gente poderia se prevenir desse golpe? Se eu usasse qualquer solução que sempre analisasse um banco de dados estático, ou até que mesmo que ele esteja continuamente sendo atualizado, e acabou de ser criado aquela URL, acabou de ser criado
aquele golpe, eu não vou conseguir ver. Eu não vou conseguir saber que aquilo é um golpe. Por quê? Porque eu não tenho dentro do meu banco de dados. Eu não tenho como garantir que aquilo é um ataque ou não. Eu nunca vi aquele cenário. Só quem conseguiria ver isso? Provavelmente a gente, porque nós somos expertos de segurança, a gente olhar ali e falar, tá estranho isso daqui. Acho que não é um cenário tão comum de acontecer, então acho que eu não vou colocar meus dados, eu vou pesquisar um pouquinho mais aqui sobre esse domínio, mais um pouquinho sobre esses dados, sobre essas informações que eles estão pedindo. A gente vai desconfiar, porque nós somos do mercado de segurança e nós desconfiamos por natureza de tudo, de todo mundo. Mas uma pessoa comum não vai fazer. Então, como que a gente resolve, por exemplo, esse problema? Se a gente tivesse, por exemplo, como o Telio, uma forma da gente analisar aquela URL, analisar o conteúdo on the fly, na hora, com uma visão de segurança, com uma visão de um expert de segurança, aí a gente consegue, por exemplo, mostrar para ele, mesmo que eu nunca tenha visto aquela URL, não está em nenhum banco de dados, os int, nenhum banco de dados de nenhuma inteligência possível, a gente não tem nenhuma informação sobre aquela URL, não tem informação que aquilo é um golpe. Só quem que vai analisar aquilo e entender que aquilo é um golpe? Um expert de segurança, alguém que fosse analisar ali, que fosse entender, fosse ver o que estava acontecendo. E como eu falei, terceirizar isso para um cenário de conscientização de pessoas, que as pessoas vão entender e vão perceber isso, é muito difícil. É um chute muito alto ali, sabe, da gente fazer. E com a IA, não. Com a IA a gente consegue ter a capacidade de analisar na hora e analisar, mesmo que a gente nunca tenha tido nenhuma referência sobre aquela URL, sobre aquele site ou sobre aquele conteúdo, a gente consegue realmente fazer uma análise ali prévia para já colocar um score para falar, ó, não continua aqui. Você quer entrar, por exemplo, no site? Entra no site, mas pelo menos não coloca nenhuma informação aqui dentro desse site. Então, essa é a ideia da IA, né? Ela realmente, de alguma forma, democratizar o nosso conhecimento. A gente tem muito conhecimento de cibersegurança, a gente não cairia, talvez, num golpe tão simples quanto esse, mas, como eu falei, a minha mãe, ela provavelmente cairia, porque ela não vai ter esse conhecimento. Agora, com a IA ao lado da minha mãe ali, para ela analisar tudo que ela está entrando, aí a IA consegue fazer o mesmo cenário que a gente faria, só que numa velocidade muito mais rápida, como vocês comentaram. Não dá para fazer um sandbox do site, tipo uma pré-leitura do código pela IA para antes de o cara navegar, olha, nós identificamos essa linha e tal, isso não facilitaria? Isso é uma das coisas que a gente faz lá, né? A gente vai analisar e ver o que está acontecendo, a gente faz uma análise meio SAST, meio DAST ali em cima do site, para realmente identificar se tem também facilidades ali facilidades não, né? Características que são comuns ali de sites de hackers, né? Que estão tentando aplicar algum golpe. Então, essa é uma das coisas que a gente faz. Só que, de novo, a gente vai fazer isso, por exemplo, uma vez naquele site, naquela URL. O cara, ele pode criar uma outra URL no mesmo momento e fazer um outro tipo de site. A gente precisa também analisar. A gente vai ter, depois que a gente definiu que aquilo é um ataque ou não, tudo bem, aí vai estar dentro do nosso banco de dados. Então não é que a gente não vai usar mais aquele banco de dados de ameaças que as grandes empresas aí de antivírus têm há muitos anos. A gente vai continuar usando. Só que as ameaças conhecidas, provavelmente a gente vai conseguir usar eles. As ameaças que não são conhecidas ou que foram alterados algum cenário ali para mudar o hash já, a gente vai conseguir identificar só com o quê? Só com IA. Ô, Gabriel, mas assim, ó, só pra esclarecer assim que eu fiquei com uma dúvida. Uhum. O teu software, assim, a parte de IA de vocês, ela vai ler aquele site, por exemplo, vamos pegar um site, por exemplo, assim, o Americanas, vamos dizer que foi clonado, e tá sem um E. O teu software vai ler ali aquele site, vai ver que tem um erro de escrita, porque ele vai comparar com o original e vai ver. E ele vai avisar a pessoa que aquele site é duvidoso, que aquele site não está batendo as informações. É isso? Exato. Esse é uma das características que a gente vai analisar, que é a URL ali, ver como ela foi escrita, qual é o contexto dela.
Mas não Tá, é só isso, né? Então ela vai analisar também dentro do site. Ver o que tem dentro do site, entender se realmente dentro do site tem características de um golpe. E a gente vai identificar e vai colocar um score e passar o score pro usuário. tá. Aí surge a minha pergunta, aí surge a dúvida. Em outros episódios aqui, uma vez a gente entrevistou um psicólogo que ele mesmo desculpa, um terapeuta, que ele mesmo nos explicou que assim, por mais que a pessoa veja que aquilo é nocivo a ela, se ela vê uma chance de ganho, como por exemplo um produto mais barato, ou aquela história do clique aqui e ganhe R$ 1.000, a pessoa Uhum, vai clicar mesmo assim. Então é pode isso que ser. eu ia te perguntar. A tua IA, ela vai avisar a pessoa, e se a pessoa quiser, ela vai clicar mesmo assim? Ou a IA chegaria a bloquear a pessoa dizendo assim, não, para aqui que aqui tu não vai te dar bem, vai ser ruim pra ti. É um cenário que vai ser configurável, né? Por padrão, a gente vai avisar, vai explicar qual é o risco, né, que a pessoa vai correr dela continuar naquele site ou continuar naquele, é, continuar, continuar basicamente naquele site mesmo. E baseado nisso, ela vai tomar a decisão. Agora, a gente pode também bloquear como um todo. Falar, se for, por exemplo, o Telio sendo utilizado dentro da empresa, aí a gente pode bloquear como um todo. Ó, esse daqui score abaixo de tanto, eu não vou deixar o cara clicar em nada. E acabou. E aí o score vai definir os sites, talvez, novos que qualquer um consiga acessar. Entendeu? Então, depende muito do cenário, né? Se for um cenário realmente de B2C, aí é ele mesmo que vai tomar a iniciativa, vai definir qual é o parâmetro de bloqueio que o Tele vai fazer. E se for num cenário de B2B, aí não, aí a própria empresa que vai definir a- as regras, né? Bem Mas é um legal. problema mesmo, né, esse cenário, porque realmente as pessoas vão continuar caindo em alguns golpes, independente do que faça. Mas pelo menos elas foram avisadas, né? Então não foi um cenário de eu tô caindo porque eu não sabia, eu tô caindo porque eu não entendia, eu não fazia ideia de que aquilo era realmente um, um malware ou era realmente um site malicioso. Essa é a ideia, pelo menos vai ser consciente. Às vezes pode ser alguém testando também, né? Tem que ver o cenário para poder configurar isso direitinho, né? Exato, exato. E- Configuração errada também pode fazer o site bloquear. Tipo, se a IA não entender muito bem, ela cismar que aquilo tá errado, ela pode bloquear de vez o acesso do cara. Vai ter falsos positivos, isso não tem como, né? Sempre vai existir, mas vai diminuir muito a quantidade de falsos positivos. Então, hoje, esse cenário, por exemplo, do Telio, tem alguns antivírus que fazem isso, né? Tem algumas extensões de navegador que eles já fazem isso, só que eles não fazem com IA, eles fazem baseado no banco de dados deles, que é estático. Estático, ainda contínuo, sempre sendo adicionado alguns URLs novos, mas é estático. Então, o nosso não. O nosso, independente se a gente tem ou não no nosso banco de dados, a gente vai analisar o site e vai passar um score baseado na IA que a gente treinou. Eu estou pensando aqui num cenário mais complexo agora. Queria saber de você, assim, quais os riscos de segurança estão associados à implementação de uma inteligência artificial nesses sistemas de missão crítica. Por exemplo, você confiaria num sistema de inteligência artificial para tocar uma usina nuclear ou você acha que ainda precisa de uma supervisão humana para validar algumas coisas? Esse assim, ó, de novo, assim, a IA ela é definida pelo dataset que você criou, né? Então, se o dataset for exatamente o que está lá dentro das regras da usina nuclear, eu não vejo nenhum problema. O problema realmente vai ser a parte de cibersegurança em relação a essa usina, que é uma coisa que a gente já tem já hoje, né? Já teve vários ataques terroristas aí em usinas que foram feitos por cibersegurança, né? Por problemas ali, vulnerabilidade de cibersegurança. Mas eu confiaria sim, sendo bem direto na sua pergunta, eu confiaria sim se realmente a IA tivesse sido treinada com o dataset exato para atender esse cenário.
não é a mesma coisa que, por exemplo, um ChatGPT, por exemplo. Nesse cenário do ChatGPT ou de qualquer outra IA de linguagem, ela é bem diferente. Ela até tem um cenário de alucinação. Não sei se vocês já viram, já buscaram isso, mas as IAs de LLM, elas têm alucinações. E essas alucinações basicamente são erros de hipóteses que elas definiram ali. E baseado naquela hipótese que ela definiu, ela começa a responder uma coisa nada a ver com o que você perguntou. Só que isso são IAs, de novo, de LLM voltada para linguagem. É diferente de uma IA, por exemplo, que ia gerenciar um cenário de usina nuclear, que ela vai ser bem restrita ali aos dados, às informações e aos lugares que ele tem ali. Eu acho que nesse cenário, por exemplo, de usina nuclear, nem faz sentido talvez ter uma IA, faz mais sentido ter regras ali e você definir um programa baseado em todas as regras, porque as regras são bem conhecidas. E acho que o que a gente vai usar mais a IA é realmente em cenários que são muito complexos da gente conseguir identificar padrões, da gente conseguir fazer, da gente conseguir criar ações, né, criar tasks. A IA vai resolver esses problemas, né, problemas que são mais complexos ali de serem resolvidos. Esse cenário, por exemplo, de uma gerência de uma usina nuclear, não acredito que seja tão complexo assim. São regras muito bem estabelecidas de qual é o procedimento da usina nuclear. Então, baseado nessas regras, você não precisa nem de uma IA. Você pode só de um programa já conseguiria gerenciar esse cenário, né? Eu fiquei um pouco curioso. O que que seria isso que tu falou delas ter alucinações? Ser assim, a questão de probabilidades que ela fica imaginando tantos erros que possa acontecer que ela começa a criar outros acima? A IA, na verdade, ela funciona do jeito que o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro funciona baseado em probabilidades, em estatística, né? Então, quando eu falo, por exemplo, sei lá, Discord, por exemplo, para vocês já têm um lugar que você já ouviu essa palavra, você vai fazer associações e vai fazer probabilidades de que o assunto que eu estou falando é do Discord. Só que se você nunca ouviu essa palavra, por exemplo, se eu falar, por exemplo, isso para minha mãe não sabe o que é Discord. Ela não vai saber, ela não vai ter referência dessa palavra. Então ela vai tentar fazer, é, vai achar que eu falei uma palavra errada, vai ver uma palavra parecida. Por exemplo, sei lá, discordar. Ela vai achar que é alguma coisa que eu estou discordando dela, algum cenário de discordância. Ela vai tentar fazer essa análise e ver qual é a maior probabilidade baseado nos dados que ela tem. E a IA ela faz a mesma coisa. Se ela não tem o dataset ali definido daquele tipo de input que você deu para ela vai fazer uma análise hipotética, né, baseada em hipóteses. E às vezes ela vai errar essa hipótese, porque ela não tem aquele dataset, ela não tem tanto conhecimento sobre aquilo, ou dependendo da forma que você escrever, com as palavras que você definiu, ela vai ter alucinações, ela vai ter hipóteses que não estão corretas, não estão nem próxima do que deveria ser respondido. E aí ela cria essas alucinações que a gente chama, né? Então vocês podem até pesquisar depois artigos no Google mesmo, coloque em inglês, né? AI Hallucination, você vai ver bastante coisa sobre isso. Existem Mas formas de a gente corrigir, né? Mas ela sempre vai existir. isso é quase que a gente tá falando de computação quântica já. Modelo, no final do dia, assim, quando você faz uma IA, a gente usou, por exemplo, na Intel também, modelos quânticos para conseguir tratar a quantidade de dados. Não tem como, para fazer uma IA de Deep Learning, você precisa de muito dado, muita informação. A gente tem mais de 1 petabyte de dados que já passaram por dentro da IA, pensando no dataset de vazamento de dados. Então, a gente já treinou ela inteiro baseado nesses datasets de vazamento de dados. E para treinar ela com uma quantidade de dados tão grande, tão vasto, a gente teve que usar, por exemplo, modelos quânticos para conseguir fazer isso. E agora eu sou de uma pergunta. Tu passou todos esses dados para ela e com qual velocidade ela aprende isso? Demorou 2 anos para a gente fazer, tá? A IA do jeito que ela está hoje. Ela está entrando em SOTA, né, que é o estado da arte, agora em julho. Então, o estado da arte é quando a gente realmente não tem mais nada a aprender com aquele dataset. Tudo que está vindo dos datasets que a gente já tem, ele já aprendeu, ele já entendeu, ele já definiu todas as características que existem dentro
daquele tipo de dado que a gente treinou ela, entendeu? Então, vamos fazer uma analogia aqui, de novo, da questão da, da latinha de refrigerante. Se eu pego 15 bilhões de fotos de refrigerante, e vocês mesmo, o Bruno mesmo, ele analisa 15 bilhões de fotos de refrigerante. Ele não tem mais o que aprender do refrigerante. Todas as coisas que tinha para aprender sobre uma latinha de refrigerante, ele já viu. Não tem nada de diferente. Então, o que a gente vai ter que fazer? Por exemplo, ensinar o Bruno com um outro cenário, um outro dataset, por exemplo, de suco. Pega os sucos de caixinha, tiro 15 milhões de fotos e começa a passar para o Bruno para ele aprender um outro dataset. Então, a IA, ela entra em sota quando ela não consegue mais aprender nada, ela não está melhorando mais a assertividade que ela tem, porque o dataset já foi muito rico do, dentro do aprendizado dela. Como o Heitor gosta de dizer, eu acho que eu concordo com a frase dele que diz assim que a IA são umas sequências infinitas de if e elses. Mas aí, agora, seguindo esse teu exemplo, eu acho interessante e eu fico pensando nas pessoas que, por exemplo, assim, não tem muito domínio de IA, se já não estão pensando assim, se a IA começou do zero, em 2 anos ela já dominou o dataset de vocês, em mais 2 anos, tendo outras bases, outros datasets, meu Deus, ela se torna muito mais avançada do que qualquer técnica que a gente tenha aprendido até agora de cyber. Exatamente. Vamos pegar o ChatGPT como exemplo, né? O ChatGPT a gente está no 4.0 agora, né? Acho que eles devem lançar 5.0 agora no final do ano. O que é o 1.0, 2.0, 3.0, o 5.0? São os SOTAs deles, são o estado da arte deles. Então, com o primeiro dataset que eles fizeram, o 1.0, ele entrou em SOTA quando ele entrou em 1.0. Aí eles começaram um outro dataset, e foi para o 2.0, e outro, 3.0. Aí depois eles fizeram o 3,5, fizeram outro dataset. E agora no 4.0 fizeram um outro dataset. Então, fazendo um novo para colocar mais dados para chegar no GPT-5, certo? Que é o que eles estão especulando que vai ser a General Intelligence, né? Que é o santo graal da computação. E o que eles fizeram basicamente? Foram por quantidade de informações que eles jogaram. Então, o dataset que eles fizeram era baseado em tantas palavras. E no 1.0 eram tantas palavras, depois no 2.0 eles adicionaram mais palavras e um outro dataset para ensinar. E eles foram aprendendo. Então, quando você usa o 3.0, por exemplo, o GPT 3.0, que é aquele grátis da OpenAI, você vê que ele é muito menos eloquente do que o 4.0. O 4.0 ele tem mais palavras, ele aprendeu mais coisas, né? Então ele consegue ser mais eloquente, ele consegue ter mais sentimento, ele consegue ter mais capacidade de entregar exatamente o que a gente precisa. Então, as IAs, elas funcionam dessa forma, né? Então, a gente vai ensinando elas em cada dataset e vai subindo. No nosso caso, por exemplo, que a gente fez uma IA específica de vazamento de dados, né? Com o dataset de vazamento de dados, a gente já ensinou tudo que a gente tinha que a gente podia ensinar sobre vazamentos de dados. Se não tiver vazamentos de dados diferentes, por exemplo, daqui para frente, que a gente nunca viu, a nossa IA ela não vai aprender mais nada de diferente, mas ainda assim ela vai estar fazendo o que ela faz, que é categorizar tudo e conseguir separar, justamente para os nossos clientes conseguirem ter acesso rápido e sem falsos positivos, né? Uma curiosidade, quem é que define essa SOTA? É vocês? São terceiros? É uma auditoria? Como é que você entende e fala, agora estou no state of the art? É um cálculo isso, né? Então, a partir do momento que ela não consegue mais aumentar a assertividade dela, em determinados pontos ali, aí a gente define que ela está entrando em solta, né? Ela está entrando num cenário que ela não está aprendendo mais nada. Que ela mantém sempre a mesma assertividade. É como eu estava falando para vocês. Então, como você me diria, por exemplo, se o Bruno já sabe tudo sobre refrigerantes? Ele mandou 15 bilhões de fotos. E essas 15 bilhões de fotos, ele teve uma assertividade, ele aprendeu tudo tal, e agora você vai mandar mais 15 bilhões de fotos. Ele vai ter uma assertividade, por exemplo, de 90%. Na, no ponto. Desculpa aqui que alguém entrou aqui na sala. Mas nesse cenário, como é que você ia então medir? Você ia pegar, por exemplo, 90 mais 15 bilhões de fotos, mandar de novo para ele ia analisar e ver qual que é a assertividade dele.
Quando a gente mandasse mais 15 milhões de fotos, de novo, ainda está em 90%, mesmo que a gente já tenha tratado mais 30 bilhões de fotos, a gente entrou em SOTA, a gente não consegue mais aumentar a assertividade. Tudo que ele podia aprender sobre aquele dataset, ele já aprendeu. Ok. Né? Porque eu fico pensando se alguém não pode vender a ideia que virou um SOTA, né? Não, já tudo que eu tenho já é SOTA, já virou isso. Aí eu falei, ué, mas como? Pode, porque é uma informação interna mesmo, né? Então, é uma informação que depende da sua IA, né? E ninguém vai abrir a IA para mostrar que tá em SOTA ou não, né? Então, realmente poderia ser uma mentira, né? De qualquer um que falasse que vai entrar em SOTA, né? Uhum. Gabriel, para quem está ouvindo a gente, quais são os principais conselhos que você daria para as empresas que desejam aí adotar a inteligência artificial como parte dessa estratégia de segurança? Bom, eu tô vendo duas coisas no mercado em relação à inteligência artificial, né? Então, primeiro, preocupação, né, de vários clientes que os próprios usuários, né, os próprios funcionários estão usando inteligência artificial e está vazando dados, como a gente viu aí em alguns cenários. Nesse aspecto, a gente vai ter que, primeiro, se adaptar à inteligência artificial e, segundo, que a gente vai ter que tentar se proteger para esses dados não vazarem para dentro de qualquer outro cenário, né? Dentro do, do, do contexto, por exemplo, que o ChatGPT já tem de dados, né? O ChatGPT, ao contrário do que a maioria acha que ele está aprendendo a todo momento, ele não tá? Para você fazer esse loop fechado para qualquer IA aprender sozinha, de verdade, com inputs, né? Então a gente escreve alguma coisa, ele aprende, ele reaprende, não funciona assim, tá? Não tem como, não existe uma forma de fazer isso, é, tanto estatística quanto científica, que a gente consiga fechar o loop e ser automático sem nenhuma intervenção humana. Hoje não tem como. Então, acho que até o Sam Altman já fez até um podcast falando sobre isso. Esse é um dos grandes dificuldades de IA, né? A gente não consegue hoje ainda fechar esse loop e ser automático para ela se autorregular e aprender, porque quando você faz isso, acontece o que a gente viu várias IAs ali, que o pessoal estava treinando baseado em estatística, e aí muita gente foi lá e começou a fazer a IA virar racista, a IA virar preconceituosa, a IA virar falar tudo com ódio, entendeu? Então, não dá para fechar esse loop automático. Só que o que acontece? Ela ainda assim vai aprender. Vai aprender com alguma intervenção humana, mas ela vai aprender. Ela vai ter dados, vai ter informações. Se você começar a jogar muita informação para ela, ela vai guardar essa informação. Não necessariamente ela vai usar isso como dataset interno para ela responder as perguntas. Então, eu acho que primeiro, assim, as empresas hoje que estão deixando todo mundo utilizar o ChatGPT, primeiro é uma questão de conscientização, infelizmente, que é o que eu falo sempre de enxugar gelo. Acho que não é o melhor caminho, mas é um caminho que a gente tem que seguir, né? Segurança é feita em camadas, como a gente sabe, então não dá para ficar sempre apostando em uma coisa só, não vai ter uma bala de prata. Mas tem que ter um cenário de conscientização, e o outro cenário é que talvez a gente tenha que, cada empresa, ter um chat GPT interno, né? Então dá para você pegar ali, fazer um fork do GPT, jogar internamente e todo mundo poder usar internamente. Então ela só guardar as informações internamente, ela não vai ficar jogando para fora, jogando para OpenAI. Então, acho que esse é um caminho da gente seguir. O outro caminho que a gente está vendo é realmente colocar para bloquear, né, com SWG, com proxy e assim vai, tá? Desculpa, qual que era a pergunta mesmo? Que eu tinha essa abordagem, mas tinha outra que eu ia comentar também. Os conselhos aí para quem quer usar a inteligência artificial na empresa, né? Ah, tá. Então esse é o cenário, assim, de usar a inteligência artificial por dentro da empresa, como o ChatGPT, como o Bart ou como qualquer outra que venha ali, né? Agora, usar a inteligência artificial para se proteger, aí é um outro cenário. É o que eu estava falando. IA já está no mercado há muito tempo. Machine Learning, quase todo mundo tem. É fácil fazer uma solução, algum software ali usando Machine Learning. É bem simples hoje em dia. Então, todas as soluções de mercado, todas elas falam que tem IA, todas elas têm Machine Learning, mas como eu falei, é aquele cenário que é característica
é quase como se fosse vários ifs ali, como vocês comentaram, tá? O cenário de machine learning. Ela aprende sim sozinha, mas ela aprende baseado só naquelas características. E ela e a gente nunca vai acertar todas as características. Então, às vezes tem um ou outro que consegue se destacar um pouquinho mais para o machine learning, igual algumas empresas, por exemplo, que analisam bastante a parte de NDR e tal. Elas se destacaram porque elas conseguiram acertar bem ali o machine learning, mas é uma ou outra que vai conseguir fazer isso. A maioria ela faz e vai fazer mal porque não é assim que nossa cabeça funciona. A gente vai acabar errando ali, mesmo a gente sendo expert, mesmo a gente pensando em várias características, a gente vai ter várias outras que a gente vai deixar de fora e a IA não vai aprender. Então, agora que vai começar realmente essa era de ter IA de Deep Learning dentro de cibersegurança. E como eu falei, eu acho que o primeiro passo, o primeiro lugar que vai entrar essa parte de IA de Deep Learning vai ser no cenário de SOC, né? No cenário de N1, N2. Porque é talvez um dos lugares que seja mais difícil da gente conseguir gerenciar. Eu mesmo na defesa eu não tenho SOC. E eu nunca quis fazer um SOC aqui na defesa, apesar de vários concorrentes meus terem, porque eu via como sendo uma forma talvez ineficiente da gente conseguir fazer uma análise. Era o que tinha, né? Então, mas eu não queria fazer alguma coisa que tivesse uma qualidade baixa, então eu decidi não ter um SOC dentro da defesa. Justamente porque eu ia acabar tendo os mesmos problemas que todo mundo tem de gestão, e de repente um ou outro consegue fazer uma gestão um pouquinho melhor ali, aí consegue destacar um pouquinho mais. Mas de modo geral, o SOC vai ter sempre muito problema, porque a estrutura de como é feito, de como é analisado, tem muito erro, né? E é inevitável ter esses erros. É muito legal. Eu sinto que a gente ainda teria muita coisa para conversar, mas o tempo passou rápido. A gente está chegando no final do Podputs de hoje. Então eu gostaria de ouvir as suas considerações finais, Gabriel Paiva. Bom, primeiro, muito obrigado aqui pelo convite. Acho que foi muito legal a conversa. Eu falo bastante, né? Então acabei extrapolando um pouquinho o tempo ali. Mas eu acho que o grande problema que a gente tem que analisar em cenário de IA é que a IA, ela está aqui, ela vai realmente diminuir alguns empregos, alguns tipos de emprego, mas ela vai ajudar muito a gente e vai democratizar muita coisa que a gente não tem hoje, né? Então, tudo que, às vezes, tem muita coisa que é cara, que a gente não consegue ter, e a IA, ela vai deixar isso mais barato. Ela vai deixar isso mais acessível para várias pessoas. Então, ela tá para ficar, e não só em cibersegurança, mas em qualquer outra área que a gente vai ver. E o mais importante é a gente se adaptar o quanto antes, né? Tecnologia, inovação, ela não vai parar porque eu não quero ou porque alguém não quer. Ela vai continuar andando, como aconteceu isso na história inteira da nossa civilização. Então, acho que ou a gente evolui, ou a gente se adapta, ou a gente morre mesmo. É verdade. Manda suas considerações finais, Bruno. Então, mais um Node aí sobre IA, muito esclarecedor. Eu acho sim que a IA ela é um futuro aí tangível a cada vez mais. E a gente tem que aceitar, é o fato já, que vai ter IA para tudo que é lado, trabalhando de todas as formas. Eu acho que tem um pouco também ainda de mística, sabe? As pessoas ainda olham a IA muito baseada na ficção científica. Eu ainda escuto muita gente que vem falar comigo, perguntar se vamos ter Skynet aí na frente. Vamos tirar um pouco essa ficção científica que dá pra ver uma coisa boa à frente. Legal. Marcelo, suas considerações finais? Pô, o tema foi ótimo, o convidado foi ótimo. A gente tem muita coisa para explorar nessa linha de IA mesmo. Mas coisa que você falou, Bruno, de ser as pessoas estarem como é que você falou? Foi encantadas com IA. Eu acho que é justamente isso que motiva a galera a fazer a desenvolver a IA. E a gente vai estar sempre falando de IA aqui e de outros temas também. Então não deixe de acompanhar a gente. Mas eu acho que é isso que motiva a galera a ir à frente no assunto de IA. E é isso. Dos meus
considerações. Boa, é isso. Agradeço aos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência e diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu!